Ai, Brasil. Ai, nossa. O país maravilhoso. Pelo menos assim, biodiversidade, cultura, música. Pelo menos se voltar na década passada, não, nem década, século passado, dos anos 70, a gente poderia falar que a música era boa. Enfim, assim, né? Um país, podemos falar que tem bastante potencial para muitas coisas, né? Mas, entretanto, todavia, temos alguns pontos a melhorar. Vários. Enfim, estou aqui para falar um pouco sobre a minha visão do Brasil, tá? E em relação aos investimentos também. O que eu acho do Brasil, né? Enfim, é um país muito bom para investir, especialmente em commodities e matérias-primas, né? Então a gente produz muita matéria-prima que é essencial para o resto dos outros países, como por exemplo petróleo bruto, petróleo refinado também, açúcar, café, laranjas. Só fala que o agro é forte e tudo, mas e realmente é, tá? Se o agro do Brasil acabar, você pode ter certeza que 80% do PIB do país vai cair também, tá? E assim, tá? Pra quem não sabe, tá? O PIB do país significa Produto Interno Bruto. E o que é um Produto Interno Bruto, né? É o quanto que um país consegue produzir em bens durante um ano. Então, se o PIB do Brasil é 9 trilhões de reais, isso significa que o Brasil produziu 9 trilhões de reais em bens, produtos e serviços durante um ano. Isso é um Produto Interno Bruto de um país. Enfim, o que mais me preocupa no Brasil? O governo no geral, tá? Eu como investidor, tá? Eu tenho que colocar o seguinte: o maior inimigo do investidor é ele mesmo. A decisão que ele toma pode ir contra ele também. Mas porém a gente tem que considerar outros dois inimigos, que eu particularmente costumo mencionar, que é o quê? É a inflação e o governo. Principalmente se o governo ele for muito centralizador. Aí isso assusta qualquer tipo de investidor. Estava lendo lá uma matéria, né, que o próprio governo anunciou inclusive que o governo pode ficar sem orçamento para custear as despesas obrigatórias em meados de 2027. E assim, isso é muito assustador e quase ninguém está falando disso. Devemos que estar tomando iniciativas contra isso, fazer tanta coisa para fazer com isso, para poder reverter isso, e ninguém está tomando uma iniciativa. A minha pergunta é também, se o Brasil virar uma Venezuela, o que você vai fazer hoje? O que você tem pronto para hoje? Caso aconteça, não estou querendo dizer que vai acontecer, mas infelizmente há um risco. Então, meu maior medo do momento como investidor é que o governo ele entre em um colapso político institucional em meados de 2027. Tá bom, mas tá bom, o governo vai colapsar. O que vai acontecer? Se isso acontecer, né, claro. Primeira coisa que pode acontecer, a gente vai pensar primeiro nas consequências, tá? Vamos lá, o governo colapsou. Não tem mais dinheiro para cobrir essas despesas obrigatórias. Quais são as despesas obrigatórias do governo? É os deveres que ele tem, é claro. Então ele tem que investir em saúde, educação, segurança pública, infraestrutura, mobilidade, entre outras obrigações que o governo faz para manter a sociedade rodando, né? Toda essa contribuição que o governo está fazendo, se o governo colapsar, tudo isso que ele faz vai parar de acontecer. Imagina, já viu o que aconteceu em Santos em 2017? Quando os policiais fizeram greve? Vai ser um caos, tá? No mínimo um caos. Outra consequência também, e essa daqui pra mim é a mais assustadora. Que é o quê? É a desvalorização extrema da moeda. O governo, geralmente, ele tenta cobrir os gastos e despesas dele adicionais, especialmente quando é um governo corrupto que gasta pra caramba, um governo muito gastão. Ele vai tomar meios alternativos para poder cobrir essas despesas adicionais que ele tá. Então, uma coisa que ele vai fazer é imprimir mais dinheiro, é o clássico. Imagina o Brasil fazer isso a uma escala muito maior. Vai ser uma hiperinflação. Então, só para resumir, o governo não vai poder mais pagar agentes públicos, então hospitais vão parar de funcionar, polícia não vai mais funcionar, não vai ter mais escola. Esquece isso. Com a moeda perdendo valor e se desvalorizando em massa, as pessoas não têm mais poder de compra. Então o dinheiro que você tem vale absolutamente nada, você está zerado na vida de novo. Você não vai poder comprar mais nada. E isso não só para as pessoas físicas, empresas também que tem que restocar seus supermercados, ou bares, restaurantes, ou qualquer outra loja que ele tenha, não vão mais poder comprar os suprimentos para poder reestocar o seu estoque de vendas. Então o que vai acontecer? Os produtos vão sumir das prateleiras. Então vai ter desabastecimento de produtos básicos, então alimentos, remédios, combustíveis, tudo isso. E vai lá, não tem polícia. O que vai acontecer então? Vai aumentar os crimes. Então muita gente vai querer matar o outro. Vai ter roubos assim diretos. Quem se preparou para isso vai se dar muito bem. Fuga em massa dos brasileiros. Então eles vão... Brasileiros que se prepararam para isso, ou que têm estrutura para sair do país,
vão para países vizinhos. Então, a maioria vai para Uruguai, Paraguai, Colômbia, Estados Unidos, alguns países da Europa e por aí vai. Outra coisa que acontece também, um país que quando tem a moeda nacional super hiperinflacionada, é começar a usar outros meios de valor como intermediação para bens e trocas. Então pode usar moedas estrangeiras. Um grande clássico aqui para isso é o dólar americano. Tem até países que adotam o próprio dólar para isso. Então vai acontecer isso também. Então se você tiver alguns dólares aí em reserva, você já está um passinho à frente contra esse colapso que pode acontecer. Não é o que vai acontecer, mas pode acontecer. Vamos lá, com esse vácuo no poder, quem são os possíveis poderes que poderiam ocupar o governo do Brasil, ou até mesmo controlar algumas regiões, sendo que alguns já até controlam. Militares, né? Pode ter intervenção militar para tentar estabilizar o país de volta. Governadores e prefeitos estão com um certo poder regional. Algumas organizações criminosas. Alguns líderes com apoio popular. E coalizões civis ou empresariais. Aquele famoso bordel corporativo, onde uma empresa privada acaba tomando conta de uma região e ela acaba virando o próprio governo. Mas porém o lado positivo vai ser o quê? Essa vai ser uma oportunidade para ter uma nova Constituição, mas essa Constituição nova, tá? Ela tem que ser uma Constituição que respeite os direitos individuais, porque se colocar uma nova Constituição com um direito que reprime direitos básicos e individuais, então aí lascou mesmo. O surgimento de lideranças mais conectadas ao povo, né? Então aqueles que ganharam popularidade durante esse colapso vão conseguir ter um poder maior para poder se candidatar à prefeitura ou cargos políticos. Tá legal, o governo pode colapsar. É uma possibilidade, não quer dizer que isso vai acontecer. Mas o que eu como indivíduo posso fazer? Porque é aquela coisa, eu não acho que isso pode realmente acontecer, mas se acontecer, eu já estou preparado. Bom, uma coisa legal que você pode fazer é ter um passaporte. Você não precisa necessariamente ter um passaporte para imigrar ou sair do país. Mas, porém, se ficar muito ruim, você já tem meio que uma porta de saída, sabe, para apelar. Tem países vizinhos aqui que aceitam brasileiros sem visto. Você vai lá para o Paraguai, por exemplo. Dá para ir para lá de ônibus. Outra coisa que eu também estou fazendo. Converta seu dinheiro em outras moedas mais estáveis. Você pode ir numa casa de câmbio que seja aqui, qualquer lugar, você vai encontrar, ou até mesmo na internet, você vai em casa de câmbio, ou converta online, e converta seu dinheiro para moedas mais estáveis. Pode ser o dólar americano? Pode, mas não precisa ser necessariamente o dólar. Tente moedas que podem ser mais estáveis ainda. Temos libra esterlina, temos o euro, temos o franco suíço, temos o dólar canadense, o dólar australiano. Assim, o que mais posso fazer? Uma coisa interessante, na Venezuela, quando começou a ter aquela crise inflacionária, alguns locais e comunidades estavam começando a ter uma moeda de troca que era barras de prata. Eu quero investir em ouro, mesmo uma ETF, mas é muito caro, eu não tenho dinheiro para isso. Compra prata. A prata, ela se valoriza com o tempo igualzinho ao ouro e é muito mais barato. E sabe o que é legal disso tudo? Ela é subestimada. O pessoal não sabe o valor crescente da prata, o pessoal valoriza mais o ouro. Tem uma durabilidade às vezes até melhor que a do ouro e é barato. Então por que não começa comprando prata? Depois você vai escalando, converte prata para ouro depois. Você já investe na bolsa de valores? Já sabe investir em ativos? Crie uma conta internacional e comece a investir no exterior. Compre ações americanas, compre ações da Europa. Mas ache alguma forma de manter ativos financeiros fora do Brasil. Uma coisa que eu recomendo, né, é abrir conta numa corretora internacional, que seja. Eu faço isso em uma corretora, tá, gente? Tem uma corretora que eu uso para investir no exterior, tá? E, inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Quem quiser ver depois lá, né, e tudo mais. E quiser já colocar o dinheiro para poder se prevenir disso. Porque lembra, mesmo se não acontecer, você já tem dinheiro investido no exterior. Começa a ganhar dividendos em dólar. Olha que maravilha. O problema é o quê? Aprenda a declarar esses ativos no exterior também. Mas é claro, a própria corretora, quando ela vai dar uns informes de rendimento, ela já manda as instruções de como declarar esses ativos no exterior. Então você não vai ter tanta dor de cabeça assim não. E é basicamente isso, tá, gente? Essa aqui é um pouco da minha visão sobre o cenário econômico do Brasil. Eu estou bem pessimista, mas também com um grau lá de realismo, porque, assim, é uma possibilidade, não quer dizer que realmente vai acontecer, mas a sorte ajuda quem se prepara. Então, espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa o like se isso realmente te ajudou a lhe informar alguma coisa ou deu uma visão melhor. Comenta se puder e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.